Eu sou a chefe Valéria Germano, sou formada em gastronomia, em marketing, docente do ensino superior, e eu tô aqui para a gente bater um mega papo. Tive uma empresa durante 4 anos, uma confeitaria, chocolate, faturei mais de R$1 milhão dessa minha empresa e hoje eu sou professora, já faz 5 anos na verdade, eu sou professora e tenho um curso online de chocolataria. A gente vai falar hoje sobre a diferença entre cobertura e chocolate. E a gente vai começar falando que essa aula, gente, é para quem quer de fato considerar a troca. Hoje eu trabalho com cobertura e eu quero começar a trabalhar com chocolate nobre. Então, essa aula é para quem está pensando aí em considerar essa troca. Já tem um tempo, né? Tem um vídeo aí meu que está rolando nas redes todas, que é um vídeo em que eu martelo, inclusive a barra deve estar por aqui, eu não sei onde está aqui, que eu martelo uma barra de cobertura, e eu falo que isso daqui não é chocolate, e tal. E isso causou um alvoroço entre as pessoas que trabalham com cobertura, porque elas falam que eu não posso falar que não é chocolate, mas eu posso sim. Eu vim aqui hoje explicar para vocês por que eu posso sim. Então, assim, se você está cogitando trocar a cobertura pelo chocolate nobre, esse é o seu lugar. Essa aula não é para quem só quer defender a cobertura. Vocês têm livre-arbítrio para usar o que vocês quiserem. Eu não estou aqui para dizer o que vocês vão ou não fazer. Eu estou aqui para dar informação para vocês escolherem com consciência o que vocês vão ou não fazer. E o que vocês podem ou não fazer de acordo com legislação. Por que essa mulher está falando que cobertura não é chocolate? Por que não é a mesma coisa? Mas eu ouvi um monte de gente falando que é a mesma coisa, que cobertura é muito melhor que chocolate para trabalhar, é muito mais fácil, tal. Então, por que essa menina está falando isso? Então, se você está aqui porque você quer, de fato, ouvir o que eu tenho para dizer, seja super bem-vindo. Agora, você vem aqui só pela treta? Não adianta. Pessoal, é o seguinte, por que eu bato tanto na tecla do chocolate nobre? E por que é que eu venho falar para vocês aqui sobre as diferenças entre chocolate nobre e cobertura? A gente teve aí nos últimos anos, graças a Deus, um boom de gastronomia, né? Então, ninguém falava sobre gastronomia, ninguém sabia muito bem o que era, ninguém dava moral para esse assunto. Aí apareceu um personagem na novela que era chefe, apareceu um monte de programa na TV, então a gente tem Bake Off, Rainha da Cocada, Que Seja Doce, que eu participei. Gente, se alguém quiser assistir o Que Seja Doce, é na 7ª temporada, primeiro episódio, tem lá no Globoplay, eu acho tão difícil falar esse nome. Mas tem lá, programa da GNT, tem Masterchef, tem Mestre do Sabor, Cake Boss, enfim, tem um monte de programa que viralizou assim, né, se tornou muito comum nos últimos tempos. E com isso, graças a Deus, a gente teve uma melhora da nossa gastronomia nacional. Por que eu falo isso? A gastronomia nacional era ruim? Não. Mas a gente não valorizava o alimento, a gente não valorizava as pessoas que sabiam cozinhar, a gente não valorizava as técnicas de cozinha. E a partir do momento em que esses programas começaram a entrar na vida do brasileiro, e hoje em dia eles fizeram tanto sucesso que, por exemplo, Que Seja Doce mesmo, já vai começar a 8ª temporada, o Masterchef, nem sei quantas temporadas tem, sabe? N temporadas, Mestre do Sabor, N temporadas, Rainha da Cocada, N temporadas. Então, assim, as pessoas começaram a buscar, de fato, entender mais sobre o alimento. E aí, quando as pessoas começaram a entender mais sobre o alimento, elas começaram a questionar mais também. Então, elas começaram a querer entender mesmo, a estudar mais, a entender de onde vem, a procurar coisas diferentes. E aí, hoje em dia, a gente encontra coisas muito diferentes para comprar em cidades pequenas, do interior. E isso é muito bom, porque a gente tem as pessoas mais interessadas no nosso trabalho. Eu sou formada em gastronomia. Eu dou aula tanto de cozinha quente quanto de confeitaria, mas eu resolvi me especializar mesmo na confeitaria, e é a área que eu realmente, de fato, domino, confeitaria e chocolataria. E aí, o que eu acho bastante
bastante importante a gente pensar hoje em dia não só no custo, mas no custo-benefício. Então, por exemplo, as defensoras eu vou falar defensoras porque são todas mulheres, tá? Que comentaram lá no vídeo que eu postei. Mas, basicamente, todo mundo postou que usa cobertura porque é mais barato. Ou a outra coisa eu uso cobertura porque não precisa temperar, é mais fácil de trabalhar. E aí, são duas coisas. Primeira coisa, se é mais barato, tem um motivo. A Ferrari tem o preço de uma Ferrari, o Fusca tem o preço de Fusca. A Ferrari é mais cara só porque deu na telha e eles botaram lá um preço que é, sei lá, 50 Fuscas? Não, ela tem um motivo de custar 50 Fuscas. Exatamente acontece a mesma coisa com o chocolate. Então, a gente tem produtos de preços exorbitantes, então tem, de fato, coisas muito caras e tem chocolates mais baratos. Então, não e um monte de gente falando assim, porque o meu cliente não pode pagar. Porque o meu cliente... Eu acho que todo mundo tem que ter acesso ao chocolate. Eu também acho, inclusive, por isso que eu tô aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que todo mundo tenha acesso ao chocolate e não a um produto que engana o cliente, que não traz uma experiência boa para o cliente. E aí, a primeira coisa eu vou contar uma historinha breve para vocês. A minha mãe, essa semana, estava comendo... Ela fez macarrão pra gente almoçar no final de semana, sei lá. E a gente estava comendo ali e ela falou... E ela tinha feito com um macarrão que ela ganhou numa cesta de uma, sei lá, instituição. Eu não sei exatamente de onde veio, mas era um macarrão italiano. E aí ela falou assim, nossa, eu nunca gostei de macarrão. E agora eu tô entendendo porque eu não gostei de macarrão. Porque nunca gostei de macarrão. Porque o macarrão que eu comia era o macarrão mais barato, porque eu achava que era tudo igual. Mas isso daqui não é tudo igual. Isso aqui é muito mais gostoso do que todos os outros macarrões que eu já comi. Pois então, ela entendeu ali que, de fato, tinha alguma diferença. A desinformação causa um problema muito sério, muito grave na área da confeitaria. Muita confeiteira se sente desvalorizada no próprio trabalho. Que o cliente sempre fica pedindo para baixar o preço, que o cliente não compra se for um pouquinho mais caro, e tal. E aí, eu venho falar para vocês o seguinte, a culpa disso é nossa. É nossa, sim. É dos profissionais da área da confeitaria e da chocolataria. Então, é muito complicado a gente educar se tem um monte de gente deseducando. Eu tô aqui fazendo uma live e quem tá aqui comigo, eu tenho certeza que são pessoas que querem aprender, que querem evoluir, que querem abrir a mente. Então, assim, um monte de gente comentou nesse vídeo falando assim, não é a maioria, tá, gente? Muito pelo contrário, a maioria, inclusive, gostou do vídeo. Mas eu tô falando aqui pra minoria mesmo. Que ela atrapalha a gente, né? Essa minoria, ela é tão significativa porque ela grita tão alto, que ela atrapalha a gente. E o que um monte de gente falou lá que, ela só quer chamar atenção falando isso. E não é. Eu tô passando informação. Na verdade, no vídeo, eu pego um martelo e eu bato nessa barra aqui, que inclusive tá amassada até hoje. Isso daqui não é chocolate, isso aqui é cobertura. Inclusive, por isso que ela ficou amassada. Ele não tá quebrada. Ó, a barra tá inteira. Ela só amassou aonde fez o buraco aqui do martelo. Justamente porque ela não tem as mesmas características do chocolate. Isso daqui é uma gordura sabor chocolate. É como se a gente pegasse um bloco, um pote de margarina, colocasse cacau e misturasse. Isso, gente, é vulgarmente, tá falando, mas é basicamente a mesma essência. Isso aqui não é chocolate, assim como o miojo de pizza não é macarrão e não é de pizza, entenderam? Porque é simplesmente uma aromatização de. E aí, falando sobre essa desinformação causar um burburinho muito ruim, um ruído muito horrível dentro da confeitaria, o que é? Por exemplo, lá no TikTok, que teve um vídeo que viralizou, que eu tô exatamente isso, passando uma informação. Você sabe, isso não é chocolate, alguma coisa assim. E aí eu mostro vários produtos que não são chocolate, que são produtos que, inclusive, às vezes eu tenho aqui para testar,
para ver como é que é, para provar. E aí eu tenho cada vez mais certeza de que cobertura é tudo muito ruim. Então, assim, eu de fato compro às vezes cobertura para testar. Eu não falo assim de, eu ouvi falar, fulaninho disse. Não, eu gasto meu dinheiro, compro aquele negócio para ficar intocado aqui, porque não serve para nada isso depois. Mas enfim, isso é outro problema. Uma pessoa comentou assim, eu não compro trufa caseira porque eu não gosto de cobertura. Eu falei, poxa, é sério que você tem essa impressão de que toda trufa caseira é feita com cobertura? Cara, isso me bateu muito mal, assim. Eu fiquei mal mesmo. Eu falei, caraca, meu. Olha só o que o trabalho de algumas pessoas errado faz com uma área inteira. Então, tipo, se ele uma, duas, três, 5 vezes na vida dele comprou uma trufa caseira que era feita de cobertura, ele entendeu que toda trufa caseira era feita de cobertura. E ele deixou de comprar trufa caseira. Ou seja, ele deixou de colocar dinheiro nessa área, né? Porque ele deixa de comprar com todas as profissionais. Não é que ele não vai comprar mais com aquela pessoa. Ele não vai mais comprar com ninguém, porque todas as experiências dele foram ruins. Então ele vai comprar, sei lá, na Cacau Show, ele vai comprar no supermercado, vai comprar em qualquer outro lugar que não é com a gente. Ele deixa de colocar o dinheiro dele num pequeno negócio, numa empreendedora que precisa daquele sustento para a família dela. Então, assim como ele, eu tenho certeza que tem muitas outras pessoas que pensam exatamente da mesma forma. E isso é muito, muito, muito triste pra gente, que de fato trabalha direito, que estuda, que corre atrás, que, sabe, que quer passar para o cliente todo o valor do nosso trabalho. Então, essa desinformação, ela acaba atrapalhando todo uma gama de profissionais ali daquela área, toda uma área de trabalho. Essa área da cozinha, no geral, é uma área de amadores. Ponto. Grande parte das pessoas que entram nessa área, elas estão entrando como aventureiros mesmo. Então, gente, quantas vezes vocês já não ouviram falar? Vende trufa para fazer uma graninha extra. Vende não sei o que lá para fazer um dinheirinho extra. E o que acontece? As pessoas simplesmente não sabem o que estão fazendo, não sabem cobrar pelo que elas estão fazendo. E aí, de novo, elas acabam trazendo muito mais problema do que coisas boas para nossa área. Então, eu não falo não estudo, não trabalhe com chocolate, não trabalhe com confeitaria. Eu só acho que, se você se propõe a fazer algo, faça direito. Então, vai atrás de conhecimento. Mas eu não tenho dinheiro para investir em cursos caríssimos. Cara, vá atrás de conhecimento online. Essa live é gratuita. Se vocês acham que tem alguém que precisa ouvir isso, compartilhe agora essa live com essa pessoa. Porque ela precisa estar aqui e escutar isso. Ela precisa se profissionalizar. Se ela quer estar nessa área, não tem problema, seja muito bem-vinda. Mas que você trabalhe direito, para você não ser desonesto com a área, com os outros profissionais da área. Então, isso é muito complicado. Eu já passei por isso também. Até cliente ligar para mim falando que eu estava enganando ele, porque fulaninha falou que fazia o mesmo produto que eu pela metade do preço. Olha isso, que desonestidade mesmo, sabe? Isso muito me irrita, muito me incomoda, isso me deixa muito possessa, porque eu acho que, cara, seja honesto, é o mínimo. Seja honesto, fala para o seu cliente o que de fato é as coisas, né? Então, assim, esse produto aqui não é chocolate. Se você vender isso daqui falando que é chocolate, é mentira. Eu tinha uma loja, né, a chocolate. Durante 4 anos eu tive essa loja. E eu tive esse negócio, era de rua, então, né, passava um monte de gente ali na rua. E um belo dia a gente era um ateliê, então trabalhava de porta fechada. A gente atendia com horário marcado, normalmente cliente para degustação, normalmente para eventos sociais. Casamentos, 15 anos, aniversários, enfim. E aí, o que aconteceu uma vez? A gente estava com a vitrine de Páscoa, então tinha ali uma vitrine de Páscoa, a gente tinha um banner na frente da loja falando sobre Páscoa. E aí, chegou uma pessoa, um cara, menino, né? Devia ter uns 20 anos no máximo. Ele bateu na nossa porta. Super simples, assim, uma roupinha super simples. E aí ele falou assim, eu passo todo dia em frente à sua loja. E eu vi que vocês estão com produtos de Páscoa e eu nem sei se eu tenho dinheiro para comprar aqui.
Eu trabalho no Lava Jato, aqui no final da rua, e eu sempre passo aqui e fico pensando que minha namorada ia adorar conhecer a loja de vocês. E o que ele fez? Ele encomendou um ovo de chocolate belga. A gente na Páscoa, eu falei isso ontem, a gente na Páscoa tinha 2 linhas. Chocolate nacional e chocolate belga. Era o único período do ano que a gente trabalhava com as 2 linhas. No resto do ano, normalmente, a gente trabalhava só com belga. E aí ele falou assim, mas eu quero encomendar um ovo para minha namorada. E ele encomendou um ovo gigantesco para a namorada dele. Era um ovo, sei lá, de meio quilo, trufado, com recheio, pipipipopó. Encomendou lá o que ele achou que ela ia gostar. E ele foi, depois, buscou e deu para a namorada dele. E aí, a gente fez a venda, né? Fez lá todo o trâmite, não sei o quê. Entregou lá o produto dele. Ele pagou e tudo bem, foi embora. Dias depois, esse mesmo cara bate na nossa porta de novo. Gente, eu juro por Deus que essa história é real. Ele bate na nossa porta de novo. E ele fala assim, eu queria vir agradecer, porque eu nunca na minha vida achei que eu ia ter possibilidade de comprar um produto como o de vocês. E vocês me atenderam tão bem. Vocês me atenderam de uma forma como se eu fosse um cliente habitual de vocês. E eu gostei tanto, essa experiência para mim foi tão marcante, a minha namorada ficou tão apaixonada, e ela ficou tão feliz comigo. E aí eu lembro que, assim, aquela história ficou muito marcada para mim, sabe? E, obviamente, a gente tem 1 milhão de histórias, né? São 4 anos de empresa. Então, assim, a gente tem 1 milhão de histórias para contar sobre clientes. Mas essa história me veio à mente quando as pessoas falam que, mas os clientes não vão ter dinheiro para comprar. Esse cara, muito provavelmente, ele teve que juntar o dinheirinho dele para comprar o ovo com a gente. E nem era absurdamente caro. Mas talvez para dentro das possibilidades dele era algo de fato diferente. E ele comprou. E ele ter vindo depois agradecer pra gente foi, tipo, sensacional. Foi incrível. E eu falo que a melhor parte da gente trabalhar com confeitaria é que a gente participa de momentos felizes da vida das pessoas. Então é um presente, é um doce presente que você vai dar para alguém que você ama, para sua mãe, para sua avó, para seu irmão, para os seus filhos. Você vai dar, às vezes, algo que você nem poderia. Você vai proporcionar aquela experiência. E ele sentiu a diferença. Ele sabia que aquilo era diferente de tudo que ele tinha consumido. E aí as pessoas falam, não, mas é tudo igual. Imagina, gente, não é tudo igual, sabe? E qualquer pessoa sente diferença. E ele ficou muito grato. E aquela história foi muito marcante pra gente, assim, porque a gente, obviamente, atendia todo mundo, né, da melhor forma possível, independente de aparentar ter muito dinheiro ou não. A gente atendia muita gente que tinha muito dinheiro. A gente atendia pessoas normais também, sabe? Assim, a gente é uma pessoa normal, a gente não tem nada demais. Então, a gente sempre atendeu todo mundo muito bem. E ele ficou muito feliz, e a gente ficou mais feliz ainda em ter participado dessa experiência dele, de ter participado desse momento dele com a namorada. Então, assim, foi maravilhosa essa história, assim, foi muito gostoso ouvir esse feedback dele e ter podido participar desse momento da vida deles. E é esse tipo de cliente que eu quero que vocês todos tenham, que valorizam o trabalho de vocês. Esse menino não pediu 1 centavo de desconto. Esse menino entrou, comprou e ficou super feliz com o produto dele, veio dar o feedback dele pra gente depois. Então, assim, gente, não tem desculpa, não tem mesmo. Mas eu gosto de cobertura. Cara, eu não estou aqui para falar de gosto pessoal. Estou aqui para falar para vocês sobre dados, informações. Qual é a principal diferença entre um chocolate cobertura, né, uma cobertura sabor chocolate e um chocolate nobre? Que, na verdade, é um chocolate de verdade, né? A principal diferença está no ingrediente principal, que é a gordura. Qual que é essa diferença? No chocolate nobre, a gente tem a manteiga de cacau como gordura principal. No caso de todas as coberturas, a gente é trocada, 100% daquela manteiga de cacau vai ser trocada por uma gordura vegetal. Que normalmente vai ser uma gordura vegetal que passou por um processo de hidrogenação ou de fracionamento. Então, que vai dar o chocolate hidrogenado ou fracionado. Como vocês sabem se é chocolate ou se é cobertura? Primeira coisa mais simples do planeta.
leia o rótulo. No rótulo, eu até trouxe para vocês uma informação que se vocês quiserem dar um Google para ler mais sobre isso, eu vou dar uma resumida para vocês, mas tem mais coisa lá no Google se vocês quiserem. RDC 264 da Anvisa. Lá eles falam sobre a legislação de rotulagem para produtos derivados de cacau. Então, este daqui, ele é um produto saborizado com cacau. Então, eles entendem que nem é aquele produto... cobertura nem está dentro dessa legislação, tá? Não tem lá falando que... eles só colocam assim, produtos acima de 25% de sólidos de cacau podem ser denominados chocolate. Abaixo disso, ninguém sabe. Então, a indústria coloca como cobertura. Então, é só você ler na embalagem. Se tiver escrito cobertura, é gordura saborizada com cacau, tá? Então, ele não tem nem a porcentagem mínima que precisa para ser chocolate. Aí, se vocês pegarem uma cobertura, vocês podem ler também no rótulo os ingredientes. Vou ensinar vocês a ler rótulo. O primeiro ingrediente é o que tem mais. E o último é o que tem menos. Então, eu vou ler o rótulo desse daqui para vocês, tá? Aqui tem açúcar. Então, é o ingrediente que mais tem, é açúcar. Depois tem gordura vegetal, cacau em pó, soro de leite em pó, emulsificantes, lectina de soja e piriri-pororó. Outras coisas que, enfim, nem adianta eu falar aqui, porque ninguém vai saber o que é. Então, o que é essa barra aqui? Vou contar para vocês. Nenhum quarto dela tem cacau. Ou seja, isso daqui é 100% gordura vegetal com açúcar e notas de cacau. E um pouquinho de cacau em pó só para dar coloração e o sabor de chocolate. Tudo bem? Pelo menos 25% de sólidos de cacau, tá? Sólidos de cacau. O que são sólidos de cacau? É a soma de manteiga de cacau e cacau em pó. Não. Tá? Massa de cacau. Gordura. Manteiga de cacau e cacau em pó ou massa de cacau, tá? É a soma desses dois ingredientes que vai dar a porcentagem de sólidos de cacau. Sabe quando a gente vê aquele chocolate 70%? O que é esse 70%? Ele tem 70% de sólidos de cacau. Então, 70% dele é composto de manteiga de cacau e cacau em pó. E aí, o restante normalmente vai ser açúcar e algum aromatizante, que vai ser bem pouquinho normalmente. Mas é isso. Então, se a gente tem alguns chocolates, inclusive a linha da Cical, mais recente, eles estão agora, a linha Gold deles, que era essa daqui, agora chama chocolate nobre. O chocolate amargo dele está vindo com a porcentagem de cacau. Tem 40% de cacau, tá? No chocolate meio amargo deles. E aí, eu vou ler para vocês agora o rótulo do chocolate da Cical, tá? Cical Gold. Ao leite também. Eu tô comparando ao leite com ao leite para vocês não ficarem confusos, tá bom? Então, o primeiro ingrediente é açúcar. Chocolate ao leite tem muito açúcar de fato, tá? Porque o amargo vem do cacau. Então, o chocolate ao leite, para ser mais doce, ele tem bastante açúcar. Depois tem leite em pó integral. Chocolate ao leite tem que ter leite em pó. Depois vem pasta de cacau, que é a parte escura do cacau. Depois vem manteiga de cacau, que é a gordura do cacau. A gordura... Tem todo um processo, lá dentro do meu curso, tem todo o processo de fabricação de chocolate. E eu postei aqui no Instagram esses dias um videozinho. Gente, tem inclusive foi uma seguidora que me indicou. Tem um programa na Netflix, é uma série, sei lá, não sei. Na Netflix, um desenho, é infantil e é super legal, que é pra quem quer, de fato, entender, porque é super didático e lúdico, sabe? Então é bem legal. E o episódio tem, 20 minutos, meia horinha por aí. Chama Super Bots. S-U-P-E-R, super, espaço B-O-T-S. É um desenho, mais ou menos assim, um desenho que as crianças perguntam para os Superbots e os Superbots respondem. E uma das perguntas é, de onde vem o chocolate?
E aí eles mostram todo o processo de fabricação de chocolate. Então, se você quiser entender melhor sobre o processo de fabricação de chocolate de forma bem simples, assista esse Superbots. Eu acho que é a 3ª temporada, episódio 7 ou 8, por aí, tá bom? Então, assistam, vale a pena. Então, aqui tem açúcar, leite em pó integral, pasta de cacau, manteiga de cacau. Aí vem o negócio aí, o que vai diminuir um pouquinho a qualidade do nosso chocolate nacional, que é gordura vegetal. Então, esse chocolate nacional, que já pode ser considerado chocolate, porque ele tem pelo menos 25% de manteiga de sólidos de cacau, manteiga de cacau e massa de cacau. Ele tem uma misturinha de um pouquinho de outra gordura vegetal. Por que tem essa gordura vegetal? Val, me explica. Explico, pessoal. Tem um pouquinho de gordura vegetal aqui dentro para, primeiro, ter uma resistência térmica maior, então aguentar mais o nosso calor do Brasil. E segundo, ter um custo menor, tá? Então, por isso que essa linha Gold, por exemplo, ela é mais barata do que a linha Seleção, no caso da Cical. Ou, no caso da Harold, seria a linha Melken e a linha Unique. A Unique é mais cara que a Melken, justamente por conta dessa diferença. A manteiga de cacau é a manteiga mais cara da confeitaria. Então, quanto mais manteiga de cacau a gente coloca no chocolate, na receita de chocolate, mais caro ele fica, de produção mesmo. Deixa eu achar aqui aonde tem em português, né? Porque senão vai complicar a vida aqui. Esse daqui é um chocolate da Callebaut, que é a marca belga, que é a mãe da Cical. Mas não é a mesma coisa, entenderam? Não é a mesma coisa. No Callebaut, ele tem aqui de ingredientes. Esse daqui é a linha Gold, tá? Então ele vai ter uns ingredientes um pouquinho diferentes, mas enfim. Ingredientes: manteiga de cacau, açúcar, leite em pó gordo, lactose, soro de leite em pó desnatado, açúcar caramelizado, ele tem notas de caramelo e tem uma corzinha de caramelo e tem emulsificantes. Ou seja, vamos lá, mostrar para vocês. Esse daqui, cobertura, só tem gordura vegetal. Esse daqui, Nobre, é um chocolate, pode ser chamado de chocolate, mas ele tem um pouquinho de gordura vegetal para ter uma resistência térmica melhor e um preço mais atrativo. E o belga, que ele é 100% manteiga de cacau, ele não tem adição de nenhuma outra gordura vegetal similar. Isso vai acontecer no Callebaut, vai acontecer na linha Gold, na linha Seleção da Cical e na linha Unique da Harold, tá? Então tem chocolate nacional também 100% manteiga de cacau. Hoje em dia, se eu tivesse uma alternativa para o belga, eu iria para essa linha Seleção, tá? Que na minha época não tinha, mas hoje em dia já tem essa linha Seleção da Cical ou a linha Unique da Harold. O que acontece? A legislação europeia é muito mais rígida em relação ao que pode e o que não pode ter dentro do chocolate. E esse é o nosso problema aqui no Brasil. A nossa legislação é muito frouxa. Inclusive, houve uma mudança na nossa legislação nacional, se eu não me engano, em 97, começo dos anos 2000. Não vou lembrar exatamente a época. Mas teve aí acho que 2005, acho que foi. Houve uma mudança, a gente tinha uma lei antes que era mais parecida à europeia. E hoje em dia a gente tem uma legislação mais frouxa. Então, a legislação deu uma afrouxada. O que acontece? Um monte de gente fala, mas o chocolate no Brasil era tão bom e agora está uma porcaria. E é verdade, porque a legislação afrouxou. Então, se a legislação afrouxou, a indústria quer aumentar lucro. Se a indústria quer aumentar lucro, ela precisa diminuir custo. E diminuir custo é ir até o talo de gordura vegetal que ela pode para não perder o nome, pelo menos, de chocolate ali na embalagem. Tudo bem? Vou fazer um resumão aqui. Quando vocês querem saber se é cobertura ou se é chocolate, leiam o rótulo. Primeira coisa.
Se é cobertura, vai ter escrito cobertura. Se é chocolate, vai ter escrito só chocolate, tá bom? Segunda coisa. Val, como que eu sei se é um chocolate melhor ou pior? Leia o rótulo. Gente, o nosso rótulo ainda é fraco, mas todas as informações que a gente precisa tá no rótulo. Então, leia o rótulo mais uma vez. Agora você vai ler, ao invés de ler só o nome, você vai ler os ingredientes. Lá nos ingredientes, se você vê que tem gordura vegetal, ele não é um produto de muito boa qualidade. Se você vê que tem gordura vegetal e manteiga de cacau, você fala, ok, é chocolate, tá? Agora, se você vê que só tem manteiga de cacau e não tem outra gordura vegetal, provavelmente esse é o mais caro. Porque esse é o chocolate puro mesmo, é o chocolate de verdade. Eu misturo cobertura com chocolate. Primeira coisa, gente, você já está transformando em um terceiro produto que não é chocolate, certo? Porque é como se você tivesse, vamos pensar assim, vou pegar um suco de uva integral, sabe esse suco de uva integral? Se eu colocar água ali dentro, eu vou diluir. Ele vai ser um suco de uva integral? Não mais. Tudo bem? Porque eu diluí, ok? A mesma coisa acontece com esse produto. Isso aqui é chocolate. Se ele já tem pelo menos 25% de sólido de cacau, por isso que ele é chamado de chocolate. Se eu diluo ele em cobertura, o que vai acontecer? Eu tô pagando pelo preço do chocolate e tô fazendo cobertura. Isso não faz, pra mim, honestamente, não faz o menor sentido. E se você quer resistência térmica, faça a temperagem corretamente, que a temperagem vai garantir a resistência térmica. Ou armazene corretamente sobre o pronto, que também vai dar resistência térmica. Tudo bem? O chocolate com manteiga de cacau, ele derrete na boca, porque a manteiga de cacau derrete na nossa temperatura corporal. Ela derrete em torno de 34 a 35 graus, que é a nossa temperatura corporal. Então, na hora que a gente coloca na boca, ele já começa a derreter. E é aquela gordura que ela vai se dissolvendo na boca. No caso da cobertura, ela não tem essa mesma característica. A cobertura, ela forma uma capa de gordura. Aí tem gente que fala, mas você tá falando de uma cobertura que nem existe mais. Hoje em dia a cobertura é ótima. Gente, é física, é química, é física, né? É temperatura. Se eu ponho na boca, aquele negócio aguenta mais do que minha temperatura corporal, ele não vai derreter, Cristo. Então não é que eu falo que eu sou chata. É porque de fato entendeu? Então, se aquele chocolate tem resistência térmica, quer dizer, ele vai derreter numa temperatura mais alta, ele não vai derreter na minha temperatura corporal. E aí ele vai ficar uma capa de gordura na minha boca. Vocês estão entendendo? Que não é coisa da minha cabeça. Quando tem gordura de palma é só uma das opções de gordura vegetal, tá? Não precisa ser especificado no rótulo qual é a gordura vegetal que é usada. Normalmente, a gordura de palma, ela é usada pelo custo. Ela tem um custo muito baixo. Mas, normalmente, ela é usada em coberturas, tá? Também para ter o custo mais baixo, tá? E ela faz muito mal para a saúde, tá? Muito mal, assim, muito mal. E tem um sério problema de trabalho escravo, sabe? Envolvido na gordura de palma. É bem complicado. Tem vários documentários online, se vocês quiserem assistir sobre isso, e acho que vale bastante a pena. Eu não tenho medo de passar o meu conhecimento, muito pelo contrário, eu acho que quando eu passo meu conhecimento, todo mundo cresce. Eu cresço, vocês crescem, e, assim, a Isis, minha aluna, ver o crescimento dela como profissional me deixa, assim, emocionada. Porque é lindo de ver, ela estava quase em depressão, e aí ela começou a estudar sobre chocolataria, participou do evento gratuito, depois entrou no curso online, e assim, ela é outra pessoa, os doces dela são outras coisas, ela tá assim, voando, tá super bem, tá super feliz. Então é isso que eu quero para todo mundo. Porque vocês não têm ideia do quanto que isso me faz bem. Ver vocês voando através do chocolate. E é isso que eu quero para todo mundo que tá aqui comigo. Pessoal, muito obrigada. Gente, beijo!